Bolsa de valores sobe 1%. E a alta que nós havíamos estudado nos dias anteriores foi confirmada. E agora eu deixo uma pergunta. E aí, será que o índice Bovespa vai subir até a sua máxima cotação histórica? Quero falar agora sobre as principais oportunidades da bolsa, eu e você, nesse exato momento. Olha só, índice Bovespa, ele fez uma movimentação que nós esperávamos, uma movimentação de alta, uma movimentação no campo positivo. E da forma que estruturou, eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa que foi rompida para cima e uma formação de um pivô de alta. Olha só, Danilo, o que fez o mercado financeiro subir ontem e hoje subir mais 1%? Alguns fatores, como reforma da Previdência que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, a gente tem uma trégua ali entre Estados Unidos e China também, acordo que foi firmado entre o Reino Unido para a saída do Brexit, enfim, várias notícias boas que fez com que contribuísse com o mercado subisse. Da forma que está estruturado, o que eu acredito que o índice ele poderia continuar o seu movimento de alta nesse curto espaço até a casa dos 104 mil barra 103.500. Vale lembrar que ele tem um caminho livre para continuar subindo, mas caso ele inicie um processo de queda, 100 mil pontos é um grande suporte para o mercado. Então, ainda acima dos 100 mil pontos, eu sou otimista com bolsa de valores. Já o mercado de câmbio, o dólar futuro, hoje, ele teve aqui um candle comprador. Eu vou ficar de olho pelo gráfico semanal do mercado de dólar, e pelo gráfico semanal do mercado de dólar, eu tenho aqui um nível de resistência sendo bem atingida e bem pré-estabelecida. Vale lembrar que no passado o dólar tocou nesse nível de preço algumas vezes e agora a gente tem, claro que faltam 2 dias ainda para terminar o pregão, mas caso o mercado de dólar feche dessa forma, venha perder a mínima do dia dessa semana, a gente poderia ter uma correção um pouco mais direcionada para o mercado. Vale lembrar que toda vez que ele tocou, ele caiu. Então, um ponto de atenção, o índice tentando se sinalizar uma retomada de alta e o dólar aí testando um nível de resistência bastante importante. Claro que no gráfico diário, o dólar depois de 2 dias de forte queda, hoje ele testa aqui a nossa média de 21 períodos, beleza? Então vamos acompanhar o mercado como ele tende a se comportar. Eu quero falar agora sobre Petro, Vale, bancos e algumas ações que eu separei que podem dar oportunidade para você poder fazer o acompanhamento os próximos pregões e quem sabe virar uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Gostaria de convidar você a dar um likezinho nesse vídeo, é uma forma de você poder me ajudar e também retribuir esse conteúdo que eu crio aqui diariamente, uma forma de você poder ajudar o nosso canal. Então, se você puder dar um like, vou agradecer imensamente. Olha só, o gráfico da Petrobras. A Petrobras hoje, ela trabalhou em alta de 0,5%, mas um cenário de atenção eu vou destacar aqui na Petro, tá? Ela tocou aqui nesse nível de resistência, esse nível de resistência bastante relevante, essa casa de R$ 26,70. E da forma que foi estruturada, olha só, vários toques no passado. E o que me deixa um cenário de atenção, que a Petros já subiu por 3 dias e ela está um pouco afastada da minha média. O que poderia ser natural para o mercado? Sobe, passa por um período de correção, ela poderia sinalizar uma queda até os R$ 26 e aí sim ela abriria espaço para retomar o seu movimento de alta. Então, o cenário de atenção em Petro, Vale também hoje tentou subir e encontrou um nível de resistência. Vale lembrar que tanto Petro quanto Vale subiram forte nesses últimos pregões. Então, assim, ainda tem espaço para subir, mas o afastamento do preço em relação à minha média chama um ponto de atenção. Então, o que a gente poderia ter amanhã? Um dia um pouco mais chato, o índice um pouco mais travado, fica ali no seu 0 a 0, para aí sim, na próxima semana, ele ter força e continuar subindo. Olha o setor de bancos. O setor de bancos foram os principais responsáveis pela alta do mercado no dia de hoje. Itaú, apesar dele subir hoje quase 3%, ele tem um nível de resistência muito importante sendo testado, essa casa de R$ 34, linha de tendência de baixa. O que eu vou ficar de olho em Itaú? Se eventualmente o papel romper a casa desses R$ 34,80, ele poderia ter espaço para uma sinalização de alta um pouco mais direcional. Banco do Brasil. Banco do Brasil é um banco bem bacana. Olha só, uma linha de tendência de baixa de Banco do Brasil, a princípio, está sendo rompida, montando um pivô de alta. Caso o mercado fique acima desses 47,50, poderia subir até os 49,50, quiçá R$ 54. E por último, não menos importante, eu tenho o BBDC4, que também teve um certo nível de dificuldade para trabalhar acima dos R$ 34. Apesar da gente ter uma formação de candlezinho comprador, eu tenho aqui uma sombra superior. Olha só, alguns papéis estão querendo romper resistência, como os bancos,
Banco Itaú, Banco Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, eles trabalham aqui num possível rompimento de resistência, Banco Itaú, BBDC4 e Banco do Brasil, mas a Petrobras, um candlezinho vendedor em cima de uma região de resistência importante e a Vale também com uma dificuldade de continuar subindo. Então o que eu tenho? O índice Bovespa subiu por 2 pregões, quase 3%, eu tenho Petro e Vale que já subiram bem e encontraram uma barreira para continuar subindo, e os bancos que começaram a subir recentemente. Então agora a gente vai acompanhar quais serão os próximos desfechos. E agora eu separei várias ações que eu queria passar para você como oportunidade. Começo aqui a destacar as ações da Ambev. Ambev é uma ação que eu avaliei hoje, eu acompanhei ela com bastante proximidade hoje, as ações da Ambev, para trabalhar uma compra acima dessa região de R$19. Ela não conseguiu se sustentar e hoje caiu 0,6. Mas da forma que está estruturado, atenção aqui a Ambev 3, caso venha aqui a romper esses R$19, o papel poderia subir e desenvolver até a casa desses R$20,75, tá bom? Então atenção que a Ambev eu vou monitorar para comprá-la acima desses R$19. Braskem, BR, KM5. As ações da Braskem também é uma outra empresa que eu estou estudando esse rompimento desses 29,50. A tendência ela é predominantemente de baixa, mas eu estou de olho nessa possível movimentaçãozinha de alta, tá bom? E aí eu vou ficar de olho ver se o mercado vai romper essa linha de tendência de baixa e continuar tendo um movimento um pouco mais direcionado. Cosan, CSAN3, perdoa. CSAN3, esse nível de resistência na casa de R$50 foi rompido e a gente tem agora caminho livre para o papel continuar subindo a 53,30. Prosseguindo o Cosan, eu tenho depois Gol 4. Gol é uma opção que hoje subiu bem, subiu 6%. Na minha leitura, se Gol ficar acima desses 34,30, o papel teria espaço para subir e voltar a ter uma sinalização de alta. Pelo gráfico semanal, a Gol realiza o teste de uma resistência importante, perdão, de um suporte importante, média de 21, superando a casa desses 34,50 e 35, cenário de alta. Já montou um doji semana passada e a sinalização é positiva. Multi3, Multiplan, fazia tempo que eu não olhava esse papel. Gráfico diário é um papel muito bonito, olha só, sobe, corrige, sobe. Eu tenho uma resistência aqui em 26,80, rompendo a sinalização, ela é de alta. Eu posso colocar aqui o gráfico de 60 minutos e eu vou ter uma movimentação um pouco mais clara para poder comprar acima de R$26,80. Região de 26,80 a R$27 é compra de Multiplan. Rapid 4 é um gráfico muito similar a Multiplan também, gráfico diário, um pivô de alta em cima da minha média de 200, rompendo aqui os 9,60, na minha leitura é um ponto de compra. Olha só, eu tenho aqui resistência 1, 2, 3, 4, 5. Rompeu aqui os 9,60, eu vou pensar sobe, corrige, sobe, e aí sim a gente poderia ter uma movimentaçãozinha de alta. E por último, não menos importante, eu ainda monitoro aqui as ações da Rente 3. Se eventualmente essas ações romperem os R$48, na minha leitura, a gente teria espaço para uma alta um pouco mais direcional em 48,05. Tá bom? Bom, turma, esse daí foi mais um fechamento do mercado. Se você achou legal, gostou, se puder contribuir com o like, vou agradecer imensamente. Um grande abraço e nos vemos aí no próximo fechamento. Até mais. Tchau, tchau.